Os cuidados com a saúde mental nunca estiveram tão em alta como nos últimos tempos. É bem verdade que a pandemia da Covid-19 foi um fator influenciador nesse quesito. Perdas e isolamentos nos afetaram emocionalmente com esse cenário. A área de atuação da psicologia clínica cresceu consideravelmente e tende a crescer ainda mais. Uma excelente oportunidade para você, psicólogo, se especializar e alavancar a sua carreira e, por que não, o seu consultório. Eu sou Yuri Kepler e hoje recebemos nos estúdios da Tuiuti o psicólogo, professor Dr. William McCormick, coordenador das especializações em psicologia clínica aqui da Tuiuti. Bem-vindo ao Fala Tuiuti, professor. Obrigado, Yuri. Um prazer estar aqui. Professor, vamos lá, começando aqui. Explica para a gente qual a importância do psicólogo e da psicologia. Bem, Yuri, a psicologia sempre foi uma ciência, uma disciplina dotada e que sempre sofreu um certo preconceito porque sempre foi ligada, né, à loucura, à fraqueza, à fragilidade, e nós entendemos, né, que todo sofrimento precisa ser falado, que toda dor precisa ser escutada. Principalmente em momentos como os que nós estamos vivendo, né? O que nós estamos passando, né, desde 2020 evidenciou, né, a importância do trabalho da psicologia para esse alívio do sofrimento, do mal-estar, das perdas, né? Sim. E bem, a pandemia em si nos privou de liberdade, nos tirou pessoas, nos tirou de uma rotina, né, de uma vida em comum e fez com que a gente tivesse que se colocar em situações de perigo, de risco, e a gente precisou se adaptar. Muitas pessoas, desde então, viram, né, que a psicologia não ia tratar apenas, né, da loucura, não ia tratar apenas de alguém que estava mal, fraco, fragilizado. Né? Haviam coisas nas relações, no trabalho, na sociedade que causavam a esse indivíduo, que causavam um certo mal-estar. E esse mal-estar precisava ser falado, precisava ser elaborado. Como eu sempre digo, ou você faz algo com isso, ou isso faz algo com você. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, a gente passou por uma readaptação, né? Então, a gente saiu de um cenário e foi para outro totalmente diferente em muito pouco tempo, né? Então, realmente, eu acho que muitas pessoas tiveram dificuldade com esse processo de adaptação a esse novo cenário, né? Então, os profissionais da psicologia foram de total importância para a gente passar por esse período todo, né? Profissionais que também precisaram se reinventar. Também, porque, claro. Nós estávamos tratando e cuidando de pessoas que estavam sofrendo por uma realidade dura que nós também estávamos sofrendo. Sim. Então, foi toda uma construção, inclusive para as novas formas de atendimento, que foram os atendimentos online, que possibilitaram, né, democratizaram e acessibilizaram a psicologia para muito mais pessoas. Sim. Não, com certeza, com certeza. Nós temos hoje, então, aqui na Tuiuti, 6 cursos de especialização em psicologia clínica com aprofundamentos distintos, né? Aprofundamentos diferentes. Poderia, de uma maneira simples e resumida, nos explicar um pouco sobre todos esses aprofundamentos que a gente tem? Sim, sim. Bem, a psicologia ela é feita de campos diferentes e de abordagens diferentes. Por isso é muito complexo falar sobre a psicologia como um bloco único. Existem vários tipos de psicologia. E aí está um diferencial nosso. O nosso curso de psicologia clínica, ele oferece aprofundamento, né, em algumas destas disciplinas, né, na qual esse psicólogo já formado, né, ele já tem algum tipo de identificação, né? Porque a escolha da abordagem ela não é uma escolha necessariamente de alguém já formado, de uma pós-graduação.
né? Durante os cursos de graduação, esses futuros profissionais já se identificam com uma abordagem ou outra. Então, o nosso curso ele oferece um aprofundamento, né? Um avanço teórico nessas abordagens e, claro, com um diferencial de possibilitar a esse aluno um contato prático, um atendimento clínico, seja aqui na clínica da Universidade Tuiuti do Paraná, seja em seu consultório próprio. E esse atendimento ele é supervisionado. Ou seja, nós temos professores supervisores que acompanham esse aluno da especialização, da pós-graduação, nessa construção, desde o início do curso. Muito legal. E é importante isso, né? A gente ter todos esses campos aqui dentro de atuação para que a gente possa realmente, o profissional se especializar no que ele se identificar mais, né? Porque às vezes a gente fica muito restrito e às vezes não é tanto aquilo, a pessoa entende que ela precisa se especializar, mas não tem a paixão por aquilo. E a gente ter todos esses campos permite que essas pessoas possam realmente achar o nicho delas, né? Eu acho isso uma coisa muito importante. Nós falamos do desejo, né? O desejo aponta para algo. Por isso nós oferecemos a abordagem da psicanálise, da psicologia analítica junguiana, da terapia cognitivo-comportamental, da analítico-comportamental, da gestalt e da terapia sistêmica. São todos os nichos, as abordagens que são ofertados pela nossa universidade. Muito legal. Bom, e como o nosso futuro aluno da especialização, ele pode ou deve escolher uma linha de aprofundamento? Então, é mais ou menos isso que a gente estava falando agora, né? Tem uma que está mais em alta hoje em dia do que a outra, ou não? É realmente por identificação? Sim, é por identificação, né? É muito complexo a gente pensar o que está em alta, o que não está. Né? A gente não embasa a psicologia por uma pesquisa em si de mercado, o que está em alta, o que está em baixo. Ou seja, são formas diferentes de olhar para o sofrimento humano, de abordar isso, de escutar isso e de responder a isso. E todas as abordagens vão fornecer saídas, possibilidades e avanços, né? Visando minimizar, diminuir o mal-estar, o sofrimento psíquico desse indivíduo que padece, né, de algo, que padece desse mal-estar. Sim, muito interessante. Bom, na abertura do episódio, a gente falou rapidamente sobre o crescimento da demanda dos atendimentos psicológicos. O professor poderia falar um pouco mais sobre isso? Ou seja, é uma demanda que veio para ficar, né? Então, assim, mais pessoas começaram a entender a importância de ter um acompanhamento psicológico? Sim. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque a gente pode pensar de duas formas, né? A pandemia aumentou a demanda, ou a pandemia também evidenciou uma demanda que já estava lá. Exatamente. E que não era autorizada. Eu penso muito dessa forma. Né? Eu acho que as pessoas ainda tinham um preconceito com relação a isso, realmente voltando àquilo que você falou no início de, não, mas eu não sou louco. Isso está muito longe de ser uma questão de loucura ou não, né? Eu acho que é uma coisa muito mais relacionada com... Claro, ou seja, eu acho que vem para a gente fomentar essa mudança cultural, essa mudança de paradigma. A psicologia não é para quem está doente. A psicologia não é para quem está louco. A psicologia não é para quem apenas tem algum tipo de diagnóstico. Perfeito. As nossas questões independem de um diagnóstico. O nosso mal-estar independe de um diagnóstico em si. Então, não deveria ser restrito. E claro, Yuri, a gente precisa lembrar que nós estamos em uma sociedade, em um mercado que só exalta os fortes. Você não pode ter dúvida, você não pode ter medo, você não pode ter insegurança, ou seja, você não pode ser humano. Porque ser humano é invariavelmente ter dúvida, ter medo, ter insegurança. Nunca viu um que não tivesse. É verdade. Claro, alguns fingem melhor que outros. Eu ia falar isso, porque às vezes quem está lá no topo, passando essa imagem de uma pessoa extremamente forte, bem resolvida, é uma pessoa que está fazendo um tratamento, às vezes, de longuíssimo prazo. Ou vai chorar escondido no banheiro, Yuri, do escritório ou da empresa. Nada é fácil, né? Isso. Então, nós entendemos que todo esse contexto, né, social, econômico, também influencia. Ou seja, há uma aura
né, dessa positividade toda, há uma aura dessa fortaleza toda, ou seja, nós precisamos viver como se fôssemos de ferro, mas nós somos de carne e osso. Claro. Então a gente vai escondendo isso. Sim. E quanto mais a gente esconde, mais a gente coloca as questões que nós temos debaixo do tapete, exatamente, as coisas voltam. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, conta um pouquinho para o nosso público que está nos assistindo, como funcionam os cursos e quais os diferenciais aqui na Tuiuti. E uma curiosidade, acho que todo mundo tem, né? Agora, nesse momento. As aulas vão ser presenciais? Então, Yuri, o nosso curso ele é presencial. Né? Nós estivemos aí nesses últimos 2 anos online. Sim. Por todas as medidas de segurança. Então, a nossa ideia é iniciar esse curso presencialmente, até porque nós temos 2 grandes diferenciais, né? Que é a carga horária de atendimento, né, clínico, ou seja, o aluno da universidade, né, da nossa especialização, ele recebe pacientes indicados, né, encaminhados, né, a valores sociais acessíveis, porque a gente precisa lembrar que é um intuito acadêmico, né? Indicados pela própria instituição, pela própria clínica, que podem ser atendidos tanto na clínica como em consultório particular. Esse aluno ele vai ter horas também de supervisão clínica. Então, nós estamos falando desde o profissional recém-formado, que ainda está buscando experiência, que ainda está construindo uma identidade, uma segurança no mercado, desde aquele profissional mais experiente, que às vezes deixou um pouco a profissão de lado, não investiu tanto, que se aprimorar, avançar teoricamente e, ao mesmo tempo, ser acompanhado nesse retorno. Sim. Nosso curso ele tem mais de 25 anos de existência nessa universidade. Né? E nós somos os pioneiros, né, na oferta da supervisão clínica. Entendi. Isso faz com que o nosso curso ele tenha uma robustez, uma força, né, que ampara, que acompanha, né, que auxilia esse psicólogo, né, nessa transição, nesse investimento, nessa construção e nesse fortalecimento do seu atendimento clínico. Perfeito. Professor, e por qual motivo um profissional graduado em psicologia ele deve realizar a especialização em psicologia? Eu acho assim, muito dessa pergunta você já respondeu para nós, né, nesses últimos comentários. Mas eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro, porque às vezes tem muita gente que está recém se formando e não pensa assim, já é interessante eu fazer uma especialização, quero primeiro entrar no mercado e tudo mais, ou até um profissional que já está há mais anos no mercado e também tem uma visão às vezes de não, eu já sigo a minha linha, talvez não seja interessante. Então, de que maneira mesmo você entende qual seria esse motivo para começar? Primeiro ponto, lidar com o humano, com a psique humana, é ter que lidar sempre com o estudo, com a pesquisa. Nós estamos falando de um ser humano que é dinâmico. As relações sociais de 2 anos para cá já mudaram. Completamente. De 10 anos, então, não só o ser humano, a economia, a política, as relações de trabalho. Os próprios interesses, né? Os interesses vão mudando. Então, isso é um ponto importante. O estudo nunca para. Seja dentro de uma universidade, seja fora. Eu falo muito isso, inclusive com os alunos, porque me preocupa, Yuri, quando eu vejo profissionais, né, formados com discursos de que sabem tudo sobre o ser humano. Né? Como se fossem dotados de um grande saber, de um grande segredo. Nós partimos de um não saber sobre o ser humano. Por isso eu pergunto, quando você me diz que tem um sofrimento, eu não sei qual que é o seu sofrimento. Exato. Eu pergunto sobre ele, me conte sobre o seu sofrimento. Por isso essa dignidade. Né? Se eu sei o que é, nem preciso te escutar. Rotular é não escutar. Por isso a gente sempre está buscando, avançando. Então, acho que é muito importante, primeiro, que todas as abordagens
né, dentro da universidade, nós não temos tudo que todas as abordagens fornecem. Sim. Porque dentro da universidade, nós temos partes de abordagens, introduções de abordagens teóricas. Então, nós vamos nos aprofundar em uma abordagem específica, que nós não temos dentro de uma universidade. Então, a gente avança teoricamente, a gente se completa tecnicamente, a gente é acompanhado a partir das supervisões. Então, eu acho que são bons motivos, importantes motivos para continuar essa caminhada. Né? Que é uma caminhada do olhar para o humano, é uma caminhada da dignidade, da singularidade do ser humano, da escuta do ser humano. Perfeito. Professor, essa é uma conversa que a gente podia ficar horas nesse tema, porque é um tema muito legal, mas a gente está com o nosso tempo estourado já. Então, assim, primeiro de tudo, agradecer a sua presença e pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos futuros alunos que estão nos assistindo e estão interessados em fazer o curso com a gente. Bem, Yuri, primeiramente eu que agradeço o gentil convite, a conversa. Bem, nós temos um grande desafio na nossa sociedade, que é abrir um lugar, né, de escuta, né, para esse sofrimento, para essa dor, para essas questões que nos causam. E eu sempre lembro, né, que um lugar de escuta de um ser humano não é uma poltrona, não é uma sala, não é um divã. O lugar de escuta de um ser humano é um outro ser humano, mas não é qualquer um ser humano. É um ser humano apto, que estudou com ética, com empatia, com sigilo, com segurança. Né? Quando nós construímos esse lugar, a dor pode ser diluída. O mal-estar pode ser canalizado, apontado para algumas soluções, né? para alguns avanços que vão melhorar a saúde mental e a qualidade de vida desse indivíduo. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, professor. Bom, esse foi o Fala Tuiuti de hoje. Não percam os nossos próximos episódios. E se vocês tiverem alguma sugestão de pauta, é só enviar um e-mail para imprensa@utp.br. Esse podcast é um canal de comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná. A apresentação, Yuri Kepler. Roteiro, Amanda Macedo. Identidade visual, Leandro Padilha. Edição, Edson Vaz, o Rochinha e Marcelo Reis. Finalização, Laboratório de Som e Imagem da Tuiuti. Obrigado.